Primeiramente, eu queria saudar você com um bom dia. Eu sou o professor Rafael Nascimento e esse vídeo vai ser para explicar de fato o que é anarquismo, o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, imperialismo, positivismo, cientificismo e neocolonialismo. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque muitas pessoas têm dúvida sobre essas definições. E eu acho importante as pessoas terem consciência referente a cada definição. Porque a partir do momento que a gente lê um livro de história, a gente observa que esses termos, né? E as pessoas não sabem muitas vezes definir o que é todas essas definições. Não sabe explicar. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tirar a dúvida de muita gente. É 13/11/2025. Estou fazendo esse vídeo às 5 horas da manhã. Tá certo? Desde já eu agradeço as pessoas por assistir esse vídeo. É um conteúdo que vai ser de utilidade para a vida de vocês, etc. Bom, primeiro vamos tentar explicar de forma paulatina, certo? Primeiro, o que é anarquismo? Anarque quer dizer sem governo, sem governo. Então, anarquismo, de fato, é uma doutrina política e social, certo? Que defende a ausência de autoridade coercitiva e de Estado, propondo uma organização social que é baseada primeiro, na cooperação voluntária, na autogestão e a igualdade entre os próprios indivíduos. Infelizmente, muitas pessoas têm interpretado o anarquismo como baderna, como desarmônico, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. O anarquismo é uma doutrina política e social organizada. Como eu falei, o termo vem do grego anarco, sem governo. Por exemplo, para os anarquistas, as leis e o Estado e as instituições hierárquicas, eles são mecanismos de dominação que corrompe a liberdade humana. Ao longo da história existiu diversos expoentes do anarquismo. Eu vou citar alguns. Inclusive eu tenho várias obras desses pensadores que defendem essa doutrina política e social. Pensadores como Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, autor da frase "A propriedade é um roubo", que foi escrito pelo autor Pierre Proudhon, e Kropotkin, ele foi também um dos expoentes que desenvolveram o anarquismo moderno. E aí, dentro do anarquismo, existem várias vertentes, como o anarquismo coletivismo, ou anarco-coletivismo, o anarquismo comunismo e o anarquismo sindicalismo, ou anarco-sindicalismo. Todas com um ideal comum, de que a sociedade ela pode sim se organizar, né, por meio da solidariedade e de ajuda mútua, sem uma coerção, sem uma lei específica dizendo que tem que fazer isso. Tá dando para entender? Então, o anarquismo não é uma doutrina política e social que traz bagunça, baderna, não traz uma organização. Não. É organizado. Certo? O capitalismo, o que é? O capitalismo é um sistema econômico que ele é baseado na propriedade privada dos meios de produção,
na busca primeiro do lucro e da livre iniciativa. Então, nesse sistema que é o capitalismo, que a maioria dos países termina adotando, o trabalho ele é transformado em mercadoria. E os bens e serviços eles são produzidos visando o mercado e não apenas a própria subsistência. Está dando para entender? A consolidação do capitalismo ocorre na Revolução Industrial. Ali no século XVIII, né, quando o trabalho manual ele foi substituído pela produção mais mecanizada, né, e da onde surge figuras que a gente define como empresário burguês. Normalmente os defensores do capitalismo, como existiu na história, né, que foi pensadores como Adam Smith, eles argumentam que a mão invisível do mercado ele regula a economia e promove o bem-estar geral. No entanto, né, críticos como Karl Marx é da onde surgem as ideias do marxismo, né? Crítico Karl Marx, como Friedrich ou Friedrich Engels, eles apontam que o capitalismo gera extrema desigualdade, que explora a força de trabalho e concentração de riqueza na mão de poucas pessoas. Então, tem os críticos do capitalismo. Tem também o que a gente chama de socialismo, né? O que basicamente nós adotamos, principalmente pela pasta vigente atual. O socialismo é um sistema político-econômico e também filosófico que busca reduzir a desigualdade social por meio da coletivização, né, dos meios de produção e da distribuição mais justa da riqueza. Então, ao contrário do capitalismo que eu citei atrás, o socialismo ele defende que a economia, né, deve ser planejada. A economia deve ser planejada, a economia deve ser controlada pelo Estado ou pela coletividade, visando um bem comum. O socialismo ele surge como reação às próprias injustiças do capitalismo industrial do passado. Aí surge também autores como Karl Marx, Engels, que foram seus principais teóricos, que ele propõe a transição do capitalismo ao comunismo. Então, dentro do socialismo, né, existem várias formas. O socialismo utópico, que tem como expoente Fourier, tem Saint-Simon, que defende essa linha de pensamento. Tem o socialismo científico, que tem o Marx e o Engels, que é fundamentado em análise econômica e também histórica. E tem o modelo reformista, que combina mercado com políticas sociais, que são os sociais democratas. Tem o comunismo, né? O comunismo, na realidade, é a etapa final ideal do pensamento socialista marxista, né? Então, o fim do socialismo é o comunismo. Então, ela é caracterizada pela abolição completa da propriedade privada. Dentro do comunismo não existe propriedade privada, abolição das classes sociais e também do Estado em si. Em uma sociedade comunista, os meios de produção pertenceriam, por exemplo, a todos, e o trabalho seria realizado conforme as capacidades individuais de cada um, com a distribuição conforme as necessidades de cada um segundo a sua capacidade e cada um segundo a sua necessidade.
Então, na prática história, quando a gente começa a refletir, o comunismo ele foi implantado de forma parcial, não em sua totalidade. Ele foi implantado nos países como a União Soviética, que hoje é a atual Rússia, né? Mas na União Soviética, foi implantado na China, em Cuba e no Vietnã, certo? Mas com grande centralização estatal e também, infelizmente, o autoritarismo. E aí se distancia a partir disso do ideal proposto por Karl Marx. Assim como o comunismo, né, e simultaneamente uma utopia social e uma crítica radical ao capitalismo, propondo uma sociedade igualitária e também sem exploração, ok? Por outro lado, temos o imperialismo. O imperialismo é uma política de expansão e dominação de um país sobre outros. Então, quando existe um país, o país quer aumentar a sua base territorial. E aí ele tenta expandir o seu território, invadindo outros países e tomando posse. Então, o imperialismo é a política de expansão e dominação de um país sobre outros, seja isso por meio militar, por meio econômico ou cultural. O termo ele é associado especialmente ao período do neocolonialismo, que foi entre o século XIX e o século XX. Quando as potências europeias, como a Inglaterra, como a França, como a Alemanha, elas dividiram a África e a Ásia em busca de matérias-primas e mercados consumidores. De forma mais ampla, o imperialismo, de fato, ele representa uma relação desigual de poder, em que nações dominantes impõem a sua vontade política e econômica a países mais fracos. Autores como Lenin, que ele fala sobre o imperialismo, etapa superior do capitalismo, e Lenin ele afirma que o imperialismo é o resultado natural, seria o resultado natural da expansão capitalista, quando o capital financeiro busca novos territórios para investir e também para explorar. O que é positivismo, né? Que é importante eu frisar isso. Positivismo é uma corrente filosófica criada por Auguste Comte no século XIX, que defende que o único conhecimento verdadeiro é o científico, obtido por meio, primeiro, da observação, da experimentação e do raciocínio lógico. Então, para Auguste Comte, a humanidade passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o domínio da religião, que é o teológico. Depois vem o domínio da filosofia abstrata, que é o metafísico. E por último tem o científico ou positivo, que são baseados em leis naturais e observação empírica. O positivismo, de fato, ele influenciou fortemente o pensamento político e também educacional, sobretudo no Brasil, onde inspirou lemas da bandeira, que você vê na bandeira do Brasil, inclusive o nome Ordem e Progresso. Ele também contribuiu para o desenvolvimento da sociologia e também do cientificismo, mas ele foi criticado por reduzir a realidade humana apenas ao que é mensurável e verificável, né? Isso foi o positivismo. Já o cientificismo é a exagerada confiança na ciência como uma única fonte válida de conhecimento e de verdade, enquanto o positivismo
propõe a primazia da ciência, o cientificismo ele transforma a ciência em uma espécie de dogma, negando ou desvalorizando outros tipos de saberes, como a filosofia, a arte e também a espiritualidade, né? E esse pensamento foi comum, por exemplo, no século XIX e no início do século XX, especialmente com o avanço da física, né? Com o avanço da química, da biologia, da medicina. Contudo, o cientificismo ele foi duramente criticado por pensadores contemporâneos como Karl Popper, Thomas Kuhn, que eles mostraram que a ciência é um processo histórico, mutável e, de certa forma, cheio de limites. Ou seja, em síntese, o cientificismo é a ideologia da ciência e não a ciência em si. Ele representa o feiticismo do método científico que é aplicado a todos os campos do conhecimento humano. Isso aqui é o cientificismo. E aí o que é o neocolonialismo? Bom, diferente de todos, o neocolonialismo ele foi um processo de expansão imperialista das potências europeias, posteriormente Japão e também os Estados Unidos, ocorrido principalmente em 1870 e 1914, período também conhecido como a Segunda Revolução Industrial, né? E foi de fato um termo que é autoexplicável. Por exemplo, o termo neo simboliza novo, indica que essa dominação retomava práticas coloniais antigas, mas com novos métodos, novas motivações e também intensidade. Entendeu? Então é isso, né? Anarquismo, capitalismo, socialismo, comunismo, imperialismo, positivismo, cientificismo e neocolonialismo. Eu espero que de fato eu tenha explicado de forma curta as definições de cada tópico citado. Tá bom? Um abraço do professor Rafael Nascimento.